dia, bem-vindos ao final do CL. Hoje é sexta-feira, CL. Rolê CL. Rolê CL. Estamos começando mais uma edição do Rolê CL, até que o Nicolás Maduro resolva fazer um plebiscito para anexar esse programa à grade da programação da TV venezuelana e a gente perca o controle sobre ele, mas por enquanto estamos aqui nesta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Papai Noel! E está vindo aí o fim do ano, graças a Deus, esta desgraça de ano de 2023 está terminando, mas nós temos muitos rolês e séries juntos, eu e você e eu, você e eu, juntinho, aqui todos os dias, trazendo o melhor, o pior, o mais divertido, o mais sério, o mais triste, o mais desgracento da internet brasileira, da política brasileira, da sociedade brasileira, do planeta Terra, por que não? Não é mesmo? E aqui estamos eu, vocês, daqui a pouco eu lerei comentários de vocês, que a nossa querida Vivi Veras, que está gatíssima, tem um retrato de Vivi Veras, um dia eu posto para vocês verem. Francamente. É a nossa Vivi Veras, que cuida da nossa moderação de comentários aqui, e também ele que está aqui conosco. Olá, Guilherme Bessa, tudo bem? Olá, boa tarde, Will, como é que você tá? Eu tenho até uma camisa polo hoje, ó. Então, eu tô meio... Entendeu? Lá que escolheu, né? Sim, né? Tem que respeitar. Hoje eu não separei nada, não. Tô sem tempo. Tô editando muita coisa aí pro prêmio do rolê. Você enfiou no meu... Oi! Que nada. E é aí, isso. lá atrás, aquele vulto que parece a Samara saindo do poço. É a Ana, e ali no cantinho está o Vitinho. Pode entrar. O Igor esqueceu que ele trazia a caixa. Pode entrar. Esse programa é uma putaria. Deixa aqui no cantinho que eu já pego. O Dória que tá dentro da caixa? A caixa é misteriosa. Aqui, ó. Veio me trazer. O Eduardo Moreira, aqui, Eduardo. Tá aqui, não. Pega na mãozinha aqui, ó. Ó a mãozinha do Edu aqui. Não, pode levantar mais. Me dá um beijo na boca, né? Aqui, ó, a mãozinha do Edu. Obrigado, viu, Edu? O Edu trouxe a caixa misteriosa pra mim. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Vocês viram ela, né? Lá no nosso CL Notícias primeira edição. Já vou falar sobre ela. Não tem onde botar. Vou botar no nosso. Isso mesmo. Vou botar ela aqui um pouquinho. A nossa caixa misteriosa. Já eu vou falar sobre ela no nosso Anos. Mas antes eu vou chamar o Prêmio Rolê CL, né, Guilherme Bessa? Amanhã, não, sexta-feira. Sexta-feira, a primeira edição do Prêmio Rolê CL. Pode desligar também o microfone do Guilherme pra gente ficar ouvindo o tempo todo também, que é um outro problema. Na sexta-feira, 5 horas da tarde, o melhor e o pior da internet premiado no nosso prêmio. As categorias estão maravilhosas. O elenco todo do ICL Notícias se engajou, participou. Vocês não perdem por esperar. Como será legal. Teremos atração cultural neste programa. Teremos um cantor internacionalmente famoso cantando uma canção neste programa. E nós vamos ter, que não é esse, podia ser inclusive Eduardo Moreira, que é internacional e é cantor, mas não é Eduardo Moreira, vocês vão descobrir na sexta-feira no nosso Prêmio Rolê CL, não percam, vai ser do Traíra, do William De Luca. Tem o André Campedelli, tem a Roberta Garcia, tem a Vivian Mesquita, tem todo mundo, e aí nós falaremos mais sobre ele também amanhã. A gente tem mais programa. Pesado e sabe volumoso. Quem é que foi gravar também pra gente sobre o Prêmio Rolê CL em Brasília com políticos? Ele mesmo. E ele está aqui de novo. Guga Noblar. Boa tarde, meu querido Guga. Seja bem-vindo. Você falou, chama todo dia. Ok, todo dia. Pronto. Mas só se quiser também. Mas pode falar também, pode ficar à vontade. Tá dando uma travada de novo. Tá tudo certo. Virou Tá dando uma travadinha, não? Tá dando uma travadinha, uma travadona, na verdade. Agora tá mexendo. Agora voltei. Tá legal, tá parecendo o boneco do posto, tá? Parou isso. Aí. Agora foi. Agora deu. Virou, agora bem-vindo, Guga Noblar. Aí, vocês estão vendo que eu tô com a mesma camiseta de um dos programas que eu fiz aqui, né? Não é piada, eu falei sério quando eu disse que eu só tinha 2, então vocês vão ver muito essa aqui ainda, viu?
Uma estratégia boa, Guga, é usar uma camiseta preta. Tem uma época que eu tinha que gravar um programa em outro canal, e aí eu sempre usava a mesma camisa, era a camisa preta, falando, não, tenho várias, tipo a Mônica, que tem, tipo, sabe, 30. É mais ou menos a mesma coisa. Claro. Já separarei o resumo da bagaça. Quem interessa calar, Guga Noblar. Ninguém, tanto que o Guga está falando novamente, graças a Deus. O André Castro, o Guga e o Will podiam apresentar juntos, né? Será? Vou pensar aí, vai que o Guga topa. Depois eu vou mandar um zap pro Guga. Boa dica, hein? Acho a ideia boa. A Vida de Anime diz que na caixa deve ter algo pesado e volumoso. Será? Nós vamos descobrir também, já eu vou falar sobre a nossa caixa misteriosa, que amanhã no Chomsky Day nós vamos descobrir. Já tem a voz do Demore na abertura? Pergunta a Gisele Mesarroba. Hein, Guilherme Bessa? Se ela quiser editar pra gente, estamos aceitando. Nossa, o Grosso chegou. E junto com o Grosso, chegou ele mesmo, o nosso quadro Macetada de Notícias, vinhetinha. E uma coisa que eu amo aqui no nosso chat, Guga, é que as pessoas, elas se comunicam por meme, elas são fluentes em português e meme. E aí, eu entendo as referências, não é todo mundo. O Matheus Ungaretti mandou, vocês querem me calar? Lembra da candidata do PCO, do Piauí, no debate? Foi muito bom. Foi muito bom. Gente, muito bem, vocês falam em meme, eu amo demais, por isso que eu amo vocês aqui, o nosso público do Rolê Série. Mas vamos à nossa macetada de notícias do que de melhor e pior aconteceu na imprensa. Guga, você acha que a gente produz muita soja no Brasil? Olha, um pouquinho pelo menos, né? Estamos ali entre os que produzem um pouquinho, né? Eu achava que o Brasil não precisava dessa notícia que está aí. Contrabando de soja e agrotóxicos da Argentina movimentou 3,5 bilhões, diz Polícia Federal. Uma matéria aqui no portal UOL, assinada por quem? Por ninguém, pela redação, dizendo que a polícia deflagrou 2 operações contra contrabando de grãos. Eu não sabia que o Brasil, além de ser o maior produtor de soja, precisava contrabandear grão da Argentina. Segundo as investigações da PF, nas 2 operações, os nomes das operações são bem espetaculosas, eu vou achar que já. Essas 2 operações apontam que houve uma movimentação de 3,5 bilhões de reais em mercadorias nos últimos 5 anos, incluindo valores estimados de evasão fiscal. O contrabando acontecia através de portos clandestinos às margens do Rio Uruguai, segundo a PF. Tem 3 núcleos principais para esse esquema: os donos dos portos clandestinos, as revendedoras de grãos e os operadores financeiros que lavavam o dinheiro através de empresas de fachada e criptomoedas. Alô, Caio Marinato. 200 policiais atuaram para cumprir os mandatos em vários estados do Brasil, 12 pessoas tinham sido presas e 4 continuam foragidas até agora. As investigações datam de 2022 e desde então, Guga, foram apreendidas 171 toneladas, 171, um número bacana, 171 toneladas de soja, farelo de soja e milho, e pelo menos 11 pessoas foram presas em flagrante nesse período, de 2022 até agora. A PF não esclareceu se as autoridades da Argentina também foram acionadas. Além de produzir soja, o Brasil tem uma outra coisa que é muito bom em fazer, né? Que é crime, né? Então, além disso, a gente contrabandeava soja da Argentina. Isso a gente é bom. Isso a gente... Agora, contrabando chato esse da Argentina. Os argentinos são tão chatinhos que eles contrabandeiam o quê? Soja. Legal mesmo é o contrabando do Paraguai, que aí sim vem os PlayStation, os negócios. Aí vem videogame. Claro, eu só compro videogame na feirinha do Paraguai, aqui em Brasília. Vem umas coisinhas a mais também. Vem os suplementos, vem os negócios lá do Paraguai, vem os negócios. Também tem um pessoal, sério. Eu devo ter comido um cogumelo mágico. Tem cogumelo mágico, vem tudo isso do Paraguai. Mas dessa operação aí, a gente teve 3,5 bilhões de reais em 5 anos. Eu não sabia que... A gente... Era mais prático, né, Guga? Se a gente pode contrabandear da Argentina, por que a gente desmata metade da Amazônia para plantar soja, né? Podia trazer direto da Argentina. Deixa que eles desmata só a Argentina. Destrói o ambiente deles. Aqueles que acham que tem divisa, né? Que não vai ter feito aqui. Falando em crime, uma outra novidade, tem umas coisas legais que a gente descobre aqui, Guga, é que você acredita que tem gente da Faria Lima ligada com o crime organizado? Quem podia imaginar um negócio desse, Guga?
Nossa, que surpresa. Ninguém podia imaginar. Hoje, segundo o portal Metrópolis, matéria de Felipe Resque e Luiz Vassalo, sobrenome legal também, o operador da Faria Lima, cadê o nome dele aqui? O Diego Mazzi Aquino, ele era operador financeiro do Dezinho, um dos líderes do PCC, apenas um dos líderes do PCC, segundo uma denúncia feita pelo Ministério Público. O Diego Mazzi, ele tem larga experiência no mercado, ele é cunhado do Dezinho. Nos últimos anos, ele atuou em um grande banco e também em uma corretora de investimentos. A matéria não diz. Então eu vou citar, é uma corretora X. Sem citar nomes nenhum, é uma corretora X do mercado financeiro. Bem experiente ela, né? Isso, e ele é acusado, ela tem muita experiência, tem muita experience, em inglês, que eu sou poliglota. Ele é acusado de atuar como laranja desse líder do PCC e dar orientações para driblar alertas de bancos sobre operações financeiras suspeitas. O Dezinho é membro do PCC há mais de 20 anos, né? Que é o cunhado do Diego Mazzi, e ele é acusado de comandar o envio de 1,2 bilhão de reais do PCC para o Paraguai. Circulava com os ricaços, as mansões, viagens internacionais, até ser preso em julho. E o Diego, ele usava vários operadores financeiros, entre eles os cunhados, usava a própria mulher e também usava os cunhados, no caso, esse aí, o operador da Faria Lima. E é curioso, né? Será que essa operação aí, será que se baterem na porta dele lá, vão bater com um fuzil também, derrubar a porta? Será que vão, né, entrar um monte de gente com um fuzil na casa do cara, revirar tudo? Deve acontecer isso também? Será que o pessoal da Faria Lima... Vai ser estilo Roberto Jefferson, jogando granada e bomba e sendo depois recebido pela polícia com flores. Vai ser algo parecido com aquilo. A polícia jamais vai tratar alguém que, enfim, está num patamar ali superior aos outros, que é abonado, como esse operador da Faria Lima, jamais o tratarão como tratam um Zé Ninguém ou aquele brasileiro, enfim, que não tem como se proteger da violência do Estado. Então é claro que não. Agora, ainda bem que não descobriram que esse cara votou no Lula ou algo parecido, né? Porque sempre que ligam, sempre querem ligar o PCC ao Lula. Ainda bem que esse sujeito aí é da Faria Lima, enfim, não tem como não tem como ligá-lo, enfim, ao presidente, senão teriam feito isso de algum jeito. A Kelly Cristina falou, William, Faria Lima envolvida, zero susto. O Thales Couto falou que, ele está perguntando se não é uma corretora P. Eu falei, não, uma corretora X. Não é uma corretora P, viu, Paulo? Você está equivocado. E a Clarissa Martins falou XPCC, não. X é o exemplo da corretora, PCC é o nome da organização criminosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu, Clarissa? Foi só um exemplo mesmo. Já eu leio mais alguns comentários. Bota a cabecinha pra dentro. A Juliana Duarte falou, cadê os justiceiros tocando terror na Faria Lima? Vamos tratar sobre o tema justiceiros. Tão maluco que eu esqueço de fazer as coisas nesse programa. Eu tinha que ter falado tudo que vai ter no programa de hoje, mas vocês vão ficar aqui na surpresa e vão descobrindo durante o programa. A Tatiana Franco, quando se tem dinheiro é mais fácil entrar no crime, porque na maioria das vezes acredita-se conseguir ludibriar ou até mesmo passar impune pelo crime quando é descoberto. Tá aí o ex-presidente, né, o Jair Bolsonaro, ela usa de exemplo e realmente é verdade, né? Mas vocês entenderam. Vamos para a próxima notícia. Tem muitas notícias hoje. Vamos para a próxima notícia. Vamos passar pelo mês mais quente do ano novamente, Guga. Segundo uma matéria, segundo informações do Observatório Europeu Copérnicos, novembro de 2023 é o 6º mês consecutivo mais quente da história. Os outros meses foram outubro, setembro e julho. Ou seja, a gente está vivendo meses sequenciais mais quentes. Esses dias eu vi, inclusive, no Twitter, alguém dizendo que vamos aproveitar esse próximo verão, que vai ser o mais frio dos próximos anos, né? Porque certamente o outro verão depois desse vai ser mais quente. E aí tem coisas acontecendo, obviamente, malucas no mundo todo. Tá aqui a Samantha Burgess, que é a vice-diretora lá da Copérnicos, diz que as extraordinárias temperaturas globais de novembro, incluindo 2 dias mais quentes do que 2 graus Celsius acima do período pré-industrial, significa que 2023 é o ano mais quente já registrado na história. E aí a gente tem
2 videozinhos para ilustrar. O primeiro deles é de um redemoinho na Praia Grande ontem. Tá bem tranquila a coisa no Brasil, gente. Ó, isso aconteceu ontem aqui no litoral de São Paulo, na Praia Grande. Pessoal tranquilamente tomando sua água de coco. Parece um mini furacão, um furacão da Shopee no meio da praia. Mas eu não falei da Caixa ainda no programa. Daqui a pouquinho você volta. Obrigado. Você quer dar oi aqui no programa? Tá tranquilo. E em Uberlândia, em Minas Gerais, estava chovendo, mas começou do nada uma enchente antes da chuva começar. Que é o outro vídeo que está lá, enchente em Uberlândia. Já que o Vitinho já podia ter entendido a deixa, ter trocado, mas vai no seu tempo, Vitinho. O programa é até às 6, pode ir na calma. Não tem outro vídeo? Tem outro vídeo? Aí, ó. Esse, inclusive, pode pôr com áudio, Vitinho, que tem uma pessoa fazendo comentários. Põe áudio, Vitinho. Tá lá. Gente, olha que loucura. Aí, ó. Que loucura. As pessoas que moram em Uberlândia. A praia de Uberlândia. Que loucura, meu Deus, gente. Guga, tá tudo bem tranquilo no mundo, né? Nada de grave acontecendo. Não existe aquecimento global. Tudo teoria da conspiração, não existe. Não existe aquecimento global, tá comprovado, tudo isso ia acontecer naturalmente, mesmo sem essa era da industrialização, mesmo sem o homem, enfim, poluindo o planeta. Isso tudo é a natureza agindo e, enfim, em decorrência da própria natureza. Não há dedo do homem aí. O cara dá um joinha ali passando. Pois eu acho que essas imagens, eu espero que elas, enfim, mostrem, sirvam como um tapa na cara dos idiotas que ainda duvidam do estrago que a gente está fazendo no planeta. O Guilherme Pato diz 59 graus durante o dia e redemoinho à noite. Tá bem legal na Praia Grande. O Rogério Santos, adivinha, o ano que vem piora e o Felipe Cooper daqui para frente e só para trás. A ideia é essa mesmo, para trás e para baixo, né? Para o buraco, que é para onde a gente está indo. A gente vai fazer só o registro que... Não, diz, Guga, fala. Não, é que essa imagem aí do redemoinho poderia ser a minha mulher entrando em casa quando eu deixo de lavar os pratos. A minha mulher, ela parece esse redemoinho. A fúria dela não, tá certíssima. A gente, enfim, mas eu esqueço, né? Eu tenho esse problema. Como chama a sua senhora, Gu? Como chama a sua senhora? Lígia, maravilhosa. Lígia, um beijo pra Lígia. Te amo. Pode sentar a mão nele que a gente tá aqui, viu? A gente aprova, viu, Lígia? Estamos do seu lado aqui. O tempo inteiro. Me dá um beijo na boca, né? Fazer um registro que o cantor Zé Neto sofreu um acidente de carro ontem, a gente vai passar em um segundo por esse assunto. Sofreu um acidente de carro ontem, ele capotou o carro aqui no interior de São Paulo. Tinha muita gente preocupada porque não tinha notícias sobre ele, sobre o estado de saúde dele, mas hoje a mulher dele, aconteceu na BR-153 em Minas Gerais, na verdade. Estava saindo de um show e vindo para São Paulo. E aí ele sofreu esse acidente, né, com outros veículos e uma carreta, foi socorrido, mas ele está bem de saúde, vai ficar internado, está com 3 costelas fraturadas e o braço fraturado, mas também não tem nada mais grave do que isso. Então melhoras aí para o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristianes. Estão falando para você investir em lava-louça, que aí dá uma ajudada. Pois é, gente. É bacana. Pois é, vou pedir um bônus aí pro Eduardo no fim do ano, um bônus para eu poder comprar um lava-louça, que nem isso eu tenho em casa, e salva casamento mesmo. Salva casamento e salva também a orelha da gente, né? De ouvir um certo esporro desnecessário. Mas o problema aí é que você também tem que botar dentro. Se botar dentro, não vai sozinho. Mas a grana hoje tá em meter. Sempre vai ter um probleminha na questão. Passamos pelo Zé Neto, passamos pela lavadora de louça do Guga. A Taylor Swift foi eleita a pessoa do ano pela revista Time. Vocês acham que a Taylor Swift devia ser eleita para quê? Digam aí nos nossos comentários, para que Taylor Swift deveria ser eleita? Ela foi eleita a personalidade do ano de 2023 pela revista Time. Segundo a revista, a justificativa para a escolha é o poder de causar mudanças na sociedade. Abre aspas, Taylor encontrou uma forma de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz. Ninguém mais no planeta hoje consegue movimentar tantas pessoas tão bem. Eu ia falar um negócio, vou ficar quieto. Alcançar esse efeito é algo que muitas vezes atribuímos aos alinhamentos dos planetas e destinos. Mas dar muito crédito às estrelas ignora sua habilidade
e seu poder. A Taylor Swift não teve uma passagem tão iluminada aqui pelo Brasil, né, Guga? Olha, eu primeiro eu chato o som dela, nunca fui fã. Na verdade, nunca foi o tipo de música que me apeteceu. Eu sei que isso aí vai me trazer muito hater, mas é uma realidade. Agora, sem dúvida nenhuma, foi um fiasco. Eu achei um fiasco a vinda dela aqui. Aconteceu uma tragédia, ela, enfim, não soube se comportar, não soube sair daquilo de uma maneira solidária, de uma maneira humana, de uma maneira que se esperava de alguém que também tem o poder financeiro dela. Achei que ela ficou tentando se esquivar da situação, tentou de alguma maneira tirar o corpo fora. Achei meio covarde a postura dela. E para mim, que já não gostava do som, agora também não gosto dela como ser humano. Achei que foi péssimo o que ela fez. E ela tinha, e a gente lembra que ela tinha ignorado, né, a família da fã da Benevides que tinha morrido, depois da repercussão é que ela marcou lá um encontro, fez um encontro, uma foto com a família. Vamos passar por mais 2 temas rapidinho, Guga, antes da gente ir para o nosso Melhor Que Você Não Viu. O Nicolas Ferreira perdeu mais um processo, graças a Deus, foi condenado na segunda instância em processo por transfobia. Esse não entrevistou ainda, né? A gente vai falar sobre ele já. No TJ de Minas Gerais, condenou a segunda instância o Nicolas Ferreira num processo levantado pela Duda Salaber, a deputada, grande deputada do PDT de Minas, na época que eles eram vereadores. Votou de forma unânime quanto ao mérito, mas diminuiu a multa de 80 mil para 30 mil, além das custas processuais. À época, o Nicolas disse o seguinte, abre aspas, eu não estou falando algo que eu acho, ele é um homem. Por favor, me aponte onde eu tiver uma atitude homofóbica e onde há jurisprudência ou qualquer ordenamento jurídico que diz que eu fui transfóbico. Bem, Nicolas, tá aí, a justiça dizendo que você foi, e você foi condenado. Infelizmente, né, Guga, não é. Infelizmente, boa noite, Guga. Tu como tem que ser preso, a Gabriela seu Varela. imbecil. Mas, infelizmente, não é uma condenação criminal, né? Uma condenação civil, uma multa e tal. O que o Nicolas merece, como disse o nosso querido Eduardo Moreira aí, é ele ser preso pelos crimes que comete sistematicamente, né? Esse sujeito é tão patético que ontem ele fez um vídeo lá da tribuna, já à noite, no fim da sessão, tinha quase ninguém, pedindo doação, pedindo Pix, dizendo que se inspirou em Jair Bolsonaro. Agora não é mais Nicole Chupetinha, que era o apelido dele, é Nicole Pix, Nicole Vaquinha, tá atrás de dinheiro, quer que os militantes paguem o pato. Ele quer que os patriotários, claro, arquem até com as despesas financeiras dele, com as multas que ele recebe exatamente por ser uma pessoa que distribui fake news, uma pessoa que distribui discurso de ódio e que é, sim, transfóbico, homofóbico e merece, obviamente, esse tipo de punição. Então, a gente tem agora o Nicole Chupetinha virando o Nicole Pix. O Nicole da Vaquinha, tá? Outro apelido para você chamar ele quando você for. Nicole da Vaquinha é bom também. Registrado aí que Nicolas, já o Nicolas vai voltar aqui para o nosso programa quando a gente falar da jantada que ele tomou do nosso querido Silvio Almeida. Matéria do Metrópolis, lembra que a gente falou sobre aquele caso bizarro ontem? Ontem o Guga não estava aqui porque estava gravando participações maravilhosas para o Rolê ICL. Ontem a gente tratou com o Leandro Demore aqui sobre esse caso do professor de cursinho, dono do cursinho, na verdade, né, da Alfacom, que ensinava como é que você comete necrofilia, usando o exemplo do corpo de uma paniquete, um negócio absurdo. E aí esse vídeo voltou a viralizar, não é novo, né? Mas o Ministério Público do Paraná disse que vai investigar a fala do ex-PM, professor de cursinho Evandro Guedes, que minimiza e debocha da pena do crime por violação sexual de cadáveres. Não vamos repetir o vídeo aqui, porque o vídeo nós já passamos ele aqui ontem, ele é pesado demais para repetir essa porra. Mostramos vários professores dessa Facom Cursinhos ensinando a torturar, dizendo para entrar em favela, chacinando todo mundo, até bebê. Um negócio absurdo. Mas, pelo menos, que esse crime, desse absurdo do Evandro Guedes, o dono da Alfacom, seja punido, né, Guga? Porque a gente vê sistematicamente esse pessoal, tinha outro professor deles que ensinava como é que você transforma uma viatura numa câmara de gás, e é isso, a galera fala o que quiser e zero punição.
É nojento esse vídeo, né? E, enfim, é um pessoal que tem poder, que está ensinando outros policiais como atuarem. Imagina, o professor é esse psicopata. Isso, para mim, é coisa de maluco. O cara claramente estava dando as dicas de como violar um cadáver, de como violar o cadáver de uma paniquete. E não dá para ele sair pela tangente e fingir que foi mal interpretado, só estava dando uma aula de direito. Tá claro ali. A maneira como ele fala, né, é uma maneira muito tacanha. Tá óbvio ali que ele vê isso como uma coisa corriqueira ou divertida. Ele não leva para o lado do tipo de julgamento que deveria ser feito de uma situação dessa. Ele banaliza totalmente. Ele até diz que vale a pena correr o risco de pagar por esse tipo de crime, que é violar um cadáver. Então, enfim, é um sujeito nojento, é a representação clara do bolsonarismo, é o retrato do bolsonarismo. Eu entrei depois na rede social dele e tinha lá um post, nesse mesmo dia, assim que aconteceu de viralizar esse vídeo, eu vi que um dos posts mais recentes no Instagram dele era um que falava de Bíblia. Claro que era uma distorção da Bíblia, colocando a Bíblia, depois o homem, abaixo do homem, a família, abaixo da família, a mulher, enfim, colocando a mulher abaixo do homem, mas remetendo, fazendo, obviamente, uma ligação com a religião. Então você vê que é o falso moralista típico, que usa a religião, que usa a fé, que usa aquele discurso conservador, que tem um apelo com a família, para manipular um monte de gente, para enriquecer, e a gente, o caráter dele no momento que um vídeo como esse acaba viralizando. É um sujeito asqueroso. Aproveitar para ler alguns comentários de vocês. A Miriam de Paula diz: essa gente ataca kit gay, linguagem neutra, dizem que são coisas imorais, mas estão prontos a colocar em prática ataques que só a mulheres mortas e adolescentes, o tal do Pintou um Clima. Lembra quem falou desse Pintou um Clima? Teve alguém que falou tempo atrás. Quem será que foi, hein? Quem será? O resumo da bagaça diz: o Nicolas transfóbico é a mesma coisa que vegetariano que odeia salada, não me engana. O pior de tudo é que eu sou um vegetariano que odeia salada. Então tá aqui o exemplo vivo de que existe. A Isa Lindesaman, complicado seu, Isa. A Isa diz que tá certo o Nicolas, errado tá quem doa para eles. É verdade, né? Sempre tem um otário que doa. Dizem, né, Guga, que todos os dias saem de casa um esperto e um otário, né? E aí, em algum momento, eles se encontram. Nesse caso, o esperto é o Nicolas. E a Cecília Paulascas, tive medo de ser um nome pegadinha, dizendo: é urgente prender esse psicopata. Aí eu não sei se ela está falando do psicopata do Nicolas ou do psicopata do Evandro Guedes. Na dúvida, leva os dois, né? Tem espaço. Pode os dois, né? Vai. O Silvia Ereré, falando: Alfa como escola de psicopatas. A Marilei Zamperetti, pergunto como deixa um cursinho desse funcionar. Não existe critério para isso? Não. Acho que não. E o Fábio Camargo: isso que o cara fez é literalmente apologia ao crime. Não sei qual é a dificuldade de enquadrar essa gente. Hoje de manhã, o Edu estava falando no N1, Guga, que se no Brasil a gente fizer as coisas óbvias, resolve metade dos problemas, né? Tipo, é óbvio que o cursinho não pode funcionar, né? É óbvio que a gente tem que ser preso. É uma coisa meio óbvia, assim, né? Mas esse cara, se não fosse o momento que o Brasil está hoje, se continuasse no poder os neofascistas, que estavam, claro, aparelhando a justiça e fazendo uma guerra cultural que acaba, de alguma maneira, também banalizando esse tipo de situação, esse cara não ia estar correndo o risco de pagar pelo que ele fez, né? Então agora há pelo menos uma chance da justiça ser feita, e pelo menos ele está sendo exposto, escrachado, ridicularizado, que também é importante. E para tentar sair dessa história, ele está, claro, acusando a esquerda. Ele fez vídeos atacando o Felipe Neto, atacando o Lula, diz a esquerda que está deturpando o que ele fala, mas é só pegar e ver o vídeo, não tem o que ser deturpado ali. Ele fala de uma maneira em que ele está claramente debochando da situação e ensinando, passando técnicas. Quem conta da maneira como ele contou... Parece que ele está narrando o que ele fez, né? Parece que muito, enfim, é uma pessoa que entende muito bem do assunto.
tem um meme que a gente usa sempre nas redes sociais, é que foi estranhamente precisa a narração, né? Não foi um negócio que parece que ele inventou muitos detalhes, foi muito precisa. Todos os passos ele sabia exatamente o que fazer. Esquisito, né? Mas enfim, a justiça vai investigar e nós vamos descobrir. Mas fechamos com esse assunto leve, que é necrofilia, para fechar o nosso macetada de notícias, e vamos agora falar sobre o melhor que você não viu, vinhetinha. Guga, no melhor que você não viu, a gente aqui no nosso Rolê CL costuma trazer temas mais políticos, mas a gente também traz temas de cultura de vez em quando cabe. Só para lembrar vocês, que quiserem mandar para a gente sugestões de vídeo, de memes, de pautas, do que vocês quiserem, de personagem por figurinha carimbada, podem mandar no nosso Zap 11 988992893 e também podem mandar nas minhas redes sociais, @Deluca no Twitter ou @DelucaWilliam no Instagram. Lá vocês podem, aproveita, já me segue já, e aí vocês podem mandar dicas para mim. Tem um monte de gente que manda dica, algumas segue o Guga também lá. Segue o Guga. Qual é a sua arrobinha, Guga, nas redes? @Guga Noblar, sigam o Guga Noblar, principalmente no Twitter, mas, enfim, tô em todas as redes. @Guga Noblar em todas as redes, só seguir o nosso Guga. Guga, desde ontem, um vídeo que tem viralizado muito, é o vídeo de um sambista paranaense da cidade de Paranaguá, chamado Guto Cerqueira. Você chegou a ver esse vídeo, Guga? Muito curioso, viu, em conhecer um sambista paranaense. Quero ver. Você quer ver? Então vamos ver uma música dele nas redes sociais. Pode rodar aí pra gente, Vitinho. A cara do Guga tá maravilhosa. Agora eu entendi porque na camiseta dele parece que tem sangue. Que ele assassinou o samba agora. E aí, Guga, essa é a prova de que branco também pode fazer samba, não é mesmo? O Guto Cerqueira é uma prova muito boa disso. Não quer dizer que vai dar certo, mas você pode tentar. Agora, parecia, sério, no início, parecia aqueles coreanos cantando samba, tá ligado? Nossa, pagode muito, galera é muito forte. Pagode japonês, coreano, eles estão amando. No início, eu acho que ele aprendeu o samba assistindo os coreanos. Eu acho que ele não aprendeu muito bem, mas fica aí o registro, nossa dica cultural de hoje do que não assistir é o Guto Cerqueira, mas vocês certamente que estão nas redes sociais já tinham visto o vídeo deles. Eu vou pular aqui o nosso vídeo do Mano Brown e vamos para o Papai Noel. Para o Papai Noel do Buraco. Eu amo como o brasileiro é criativo para fazer críticas às coisas. Um homem que está vestido de Papai Noel na cidade de Ribas do Rio Pardo começou a andar a cidade, Guga, enfeitando os buracos da rua com árvore de Papai Noel. Vamos ver o vídeo. Genial. Feliz Natal! Fala, ordinários, ó. Vim aqui na frente da prefeitura, o Papai Noel do Buraco, dizer que nós estamos aqui comemorando o Natal da prefeitura. Então, você que ainda não ganhou seu presente, espera que você vai ganhar um buraco como esse aqui, com uma linda árvore de Natal. Ho, ho, ho! Então é Natal, o que a prefeitura fez. Buraco pra Rivas, buraco outra vez. Feliz Natal! Aí, ó. Fechou as arvorezinhas de Natal, ó. Ele espalhou onde tem buraco, onde tem lama. É uma ideia boa, né, Guga? Já que aproveitando, olha, ó, deitado lá do buraco. Aproveitando a época natalina, né? É importante a gente decorar também os buracos de rua, os problemas na rua, né? Você vai ver que na eleição para vereador do ano que vem ele vai ser o Papai Noel da eleição. E vai ganhar. É um bom marketing esse daí. Foi para cima da prefeitura e cobrou de um jeito genial. Colocou árvore de Natal, é a época natalina, ele está, claro, debochando dos políticos e da inutilidade da prefeitura. Sensacional. Próximo vereador da cidade, vocês vão ver. O medo é ele ser candidato pelo PL, mas a gente vai ver aí se o ano que vem aparece se aparece o Papai Noel de Ribas do Rio Pardo, a gente vai descobrir. Mas ele agora tá de vermelho, né? Já é um bom sinal, já é um bom sinal. Menos, lembra que o Papai Noel da van era verde e amarelo? Que tragédia que a gente tem nesse país. Mas o original é verde, não é? Vermelho é da Coca-Cola.
Ah, é? Isso é verdade mesmo. O original. É da Finlândia. Antes da Antes do comunismo. E do comércio, antes da Coca-Cola e do comércio, de alguma maneira, usurparem com essa festividade, transformarem em um evento basicamente para você comprar e vender principalmente. Então, antes de virar um evento comercial, era quando era ainda, antes de ser também uma festa católica, né, eu acho, porque agora é só uma festa católica, mas quando, enfim, ainda era uma festa que pertencia, enfim, a religiões que nem existem mais, era verde, de fato, essa é a história original dele. E aqui tem cultura, irmão. Você acha que a gente só faz putaria? Tem cultura também. Mas falando em cultura, o Guga teve o dia. Espero que ele tenha tomado um banho, quando estiver em casa, um banho de ervas, batido uns alecrim no corpo, porque o Guga esteve ao lado, cheirou o perfuminho de enxofre dele mesmo. Vamos ver Bolsonaro. Que o Guga. Estragou a surpresa. Vamos ver com quem que o Guga Noblar esteve hoje. Roda o vídeo do Guga. Beleza, Guilherme. Obrigado pela surpresa, hein, patrão? Tá ruim não, hein? Olha lá quem vai sair. Opa, ex-presidente Jair Bolsonaro. Opa, tudo jóia, Bolsonaro? Ei, presidente. Tudo jóia, Bolsonaro? Já rolou uma mãozinha na frente ali, né? Tentando tirar o microfone. Nosso microfone de série nunca foi tão mal frequentado, né? Chegou bem, chegou no carro. Não respondeu, está tudo jóia. Essa espuminha pode jogar fora, viu, Guga? Tá, essa espuminha aí, caô, né? Essa aí pode jogar fora. Pode do mesmo jeito. Não pode jogar fora porque chegou perto do Bolsonaro. E ele foi fazer o quê lá? Mas ele foi para um evento lá de escola civil militar. Tudo jóia. Essa hora, gente, eu tava de frente pro Bolsonaro e burrão, gravei o lado errado. Aí ele me olhou essa hora com cara de raiva, fez e saiu. Aí eu... Idosos com tecnologia. Esse era o momento que eu perdi. Porque eu fui idiota, fui pra frente dele, coloquei a câmera errada, gravando a galera. E aí ele me olhou. Esse é o momento que ele reage mesmo e eu consegui a proeza de não gravar. A gente chama disso de idosos confusos com a tecnologia, Guga. Vamos usar as imagens do Bolsonaro dentro da câmera para ilustrar, para você falar o que o Bolsonaro foi fazer lá, Guga. Ele não tá de férias em casa? O que ele foi fazer na câmera? Não, é um evento de escola cívica, é reunião da extrema-direita, é a cascata escola cívico-militar aí, no caso. E ele, claro, querendo fazer um pouco de campanha, né? Querendo dar um rolezinho. Apesar dele estar inelegível, ele vai, obviamente, tentar influenciar na eleição municipal do ano que vem. E ele está sendo pago pelo partido... É o Nicolas ali atrás dele? É o Nicolas, lá não, atrás. O Nicolas... Lá, não é lá atrás? Cadê? Onde vocês estão vendo? Apareceu. Porque o Nicolas não estava lá na frente. Aí o Nicolas, ele entrou aí nesse auditório. Agora ele não estava lá na chegada, nem o Magno Malta. Na chegada, esses dois não estavam. Na chegada do Bolsonaro, que foi na chapelaria do Senado. E o Bolsonaro, claro, está recebendo dinheiro do PL, gente, para isso, para, de alguma maneira, ainda tentar ter força política e ajudar a eleger prefeitos, vereadores na próxima eleição. Ele está sendo muito bem pago. Ele é ele é o garoto propaganda do PL. A gente está dando dinheiro, o dinheiro é do fundo eleitoral, é dinheiro público, e está irrigando ele e a Michelle, estão ganhando uma bolada para servir de garoto propaganda do PL. Então ele precisa participar desse tipo de evento. A Isa, que está no nosso chat, que eu vou chamar ela para virar o nosso comentarista fixa. Ela disse primeiro que foi aí que o samba morreu, ainda o vídeo sobre o sambista. O Tony Barbosa disse, essa é para ter certeza que branco não pode cantar samba. E aí a Isa falou um negócio, Guilherme e Guga, vocês tiveram um belo debate agora. A Isa falou, o original, gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Papai Noel não existe. Então não existe o original. Sério? Não tem. O Lucas Tavares falando, eu perdi o réu primário na hora, falando sobre o Bolsonaro, mas o nosso Guga tem uma paz de espírito muito grande para esses momentos. E o Josilando falou, Guga, pode queimar essas roupas que você usou na filmagem aí, porque tá infectada. O Guga, a gente vai mandar um novo figurino pro Guga, para aquelas roupas de escafandro para entrar no esgoto que é conviver com essa galera. O melhor comentário aqui,
Guga, estou orando por você, meu filho. Da Valéria Mello. E aí, com isso, nós fechamos o melhor que você não viu, que volta amanhã. E agora nós vamos para o próximo quadro, que é ele mesmo. O que está acontecendo no Brasil? É agora que entra a vinheta. É? A Tânia Moreira, garoto não, Guga, o velho, que bicho feio. É verdade. Feio. Além disso, é feio. Vamos aos nossos principais temas do dia. Vou continuar acompanhando aqui os comentários de vocês, que nossa Vivi Vera está separando. Vamos falar sobre a jantada. Aproveitando que a gente está falando sobre congresso, Guga, mais uma jantada. Essa galera, eu não sei porque que eles gostam, eu sei, a gente vai falar sobre isso agora. Por que eles gostam de chamar o Silvio Almeida e o Flávio Dino para falar nas comissões da Câmara e do Senado? Tá aí o post do Pastor Mala, não é o oficial, né? A sátira. É o Mala Cheia. Silvio Almeida. Não é o Mala Cheia, né? Esse é só o Mala. O Silvio Almeida já não aguenta mais jantar o Chupetinha. Que isso? A Sinara Menezes também falou sobre isso lá no nosso Twitter, de que o Silvio Almeida tem uma estatura que deixa batom na cueca, os Kim Kataguiri no chinelo. E aí veio o jornalismo do Poder 360 e fala: dá voz ao Kim dizendo que o ministro deu chilique. Por que estão dizendo isso? O ministro Silvio Almeida esteve em mais uma comissão na Câmara dos Deputados, dessa vez falando sobre as ligações do Silvio Almeida, do Flávio Dino, que tem ligações com o crime organizado, com o Comando Vermelho. Vamos ver, para começar, a primeira jantadinha que o Flávio Dino deu no Nicolas Ferreira. E aí a gente vai comentar, Guga. Bora. Ouvi o deputado falar, parece até que ele gosta da verdade, né? É um negacionista, alguém que não se curva aos fatos. Se se curvasse aos fatos, ele saberia, por exemplo, que eu nunca mencionei nada sobre o que ele... Esses espantalhos aqui sobre apropriação cultural, sobre branco fazer coisas. Isso é algo que eu nunca disse, nunca escrevi. O senhor criou um espantalho a meu respeito que não tem nada a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. Eu acho curioso também o senhor se preocupar com prisão, né? Porque eu me lembro que quando iniciei o projeto de olhar para as condições do sistema carcerário a partir das decisões da Corte Interamericana que apontavam os piores lugares, o que me chamou a atenção foi que muitos dos senhores começaram a falar que eu ia fazer rolezinho nas prisões e criticando. E agora que estão sendo presos, estão sendo condenados, estão nas cadeias que o próprio Supremo Tribunal considera que são um estado inconstitucional de coisas, são verdadeiras masmorras, agora os senhores se somaram na luta pela dignidade do sistema prisional. Guga, esses convites aí para os ministros, em especial para o Silvio Almeida e para o Flávio Dino, tem uma gente dizendo aqui nos nossos comentários que é perda de tempo, mas os bolsonaristas é a estratégia dos caras, né? Eles vão, fazem a pergunta, gravam só a pergunta e falam: aí, ó, jantei, lacrei em cima do ministro, não sei o quê, o ministro ligado ao crime ficou sem resposta. É isso que os caras fazem, né? Mas não adianta, porque tá geral vendo e tá repercutindo de maneira muito negativa para esses caras da extrema-direita. A imagem que ficou ontem, claro, foi a de Silvio jantando geral. Silvio ontem virou o Flávio Dino 2.0. A gente sabe que o Flávio Dino vai virar ministro do STF, vai parar de frequentar esse tipo de audiência no Congresso Nacional, e o substituto dele será Silvio Almeida. Silvio Almeida, claro, virou foco da extrema-direita, ele também representa muitos valores que a extrema-direita tenta guerrear, fazer guerra cultural contra. É uma pessoa que é muito competente, que é muito destemida, que sabe também debochar, ele sabe contra-atacar, ele não fica só na defensiva, ele tem um jeitinho meio parecido com a do Flávio Dino. Ele também tem um lado dele que é irônico, que é mais ácido e que não fica por baixo dessa turma de jeito nenhum. Então, com ele, é mais ou menos como com o Flávio Dino. Bateu, leva bonito, e ontem eles levaram várias.
é o meio negócio, mas assim, de Estocolmo, né? Essa galera gosta de ser humilhada pelo Flávio Dino e pelo Silvio Almeida, em especial, né? Os outros ministros também vão lá para dar invertida nessa galera. Estão fazendo o papel institucional deles, né? O bolsonarismo que vai lá só para fazer VT. Vou passar rapidinho, Guga, por um tema, antes da gente ir para o nosso tema dos justiceiros, sobre a Sabesp. Começou agora há pouco a votação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, na privatização da Sabesp. A gente está vendo o vídeo da Andrea Werner, que é uma baita deputada aqui do PSB de São Paulo, falando sobre a privatização, que começou agora há pouco. A gente tem imagens do empurra-empurra de ontem. Ontem teve uma treta grande lá, os deputados discutiram, bate-boca, dedo na cara, gritaria, estão vendo ali a Beth Saão. Que é um verdadeiro o Paulo Fiorilo, os deputados do PT, do PSOL, indo para cima dos deputados bolsonaristas da direita, os tucanos, que querem avançar nesse projeto de privatização. Ontem eles conseguiram segurar, Guga. Hoje parece que o projeto vai para votação e os caras vão privatizar a água de São Paulo mesmo. Inacreditável privatizar. O Brasil está sempre 20 anos atrasado, né? A gente está vivendo ainda a Guerra Fria. Estamos aqui. A ponte para o futuro do Temer, né? Agora a gente está nessa fase aí de Guerra Fria, de privatizar, enfim, estamos vivendo 20 anos atrás. Privatizar água, a gente tem agora vários exemplos, nos últimos 20 anos, inclusive, foram mais de 340 casos de William, tá me ouvindo? Vai, pede pra voltar lá. Caímos, voltamos, estamos no ar. Meu Deus, o que aconteceu? Eu caí no buraco negro, estamos ao vivo, tô vendo aqui na live que estou live. Vocês estão me vendo? Vocês estão me assistindo? Tá sem som? Tá com som? O que aconteceu? Todo mundo vendo, gente? Vocês viram, né? A gente teve um problema tecniquíssimo aqui, caiu tudo, o mundo acabou. A gente voltou, o Guga Noblar foi embora, o Guga tá aqui, já, infelizmente o Guga Noblar caiu, se perdeu do planeta Terra. Ótimo, mas vocês vão aproveitar que a gente caiu já nessa volta. Estamos ouvindo, né, gente? Acontece, né, gente? Programa ao vivo, que como disse o Faustão, quem sabe faz ao vivo, estamos ao vivo. São 5 horas e 53 minutos. Eu vou aproveitar quando o Guga está voltando para cá para falar sobre a nossa caixa misteriosa, aproveitando, amanhã não vai dar problema, temos a nossa caixa misteriosa. O que será que tem na caixa misteriosa? O nosso Chomsky Day, que acontece amanhã. O que será que tem na caixa? Já abrimos várias perguntas nas nossas redes sociais para vocês. O filósofo norte-americano Noam Chomsky faz 95 anos amanhã, quinta-feira, e aí a gente vai ter amanhã um programa, uma surpresa especial para vocês, durante o N1, durante o nosso primeiro noticiário do dia, com a Vivian Mesquita e o Eduardo Moreira e o Rodrigo Vieira. Eu não estarei amanhã cedo, pois estarei gravando várias coisas amanhã à tarde. Aí, o Noam Chomsky, o nosso Chomsky, cortando o seu bolico de aniversário. Amanhã tem Chomsky Day e vocês vão entender o que é que tem nessa caixa, o que será que tem nessa caixa. Será que tem o Vitinho? Será que é alguma coisa misteriosa, mágica? Não sabemos. Mas eu ainda tenho 6 minutinhos de programa. Guga voltando ou não, infelizmente, gente, com a nossa quedinha, caiu tudo aqui. Eu vou para o nosso último tema, que era um tema importante, falar sobre os justiceiros. Tem aí uma matéria... essas imagens que vocês estão vendo são imagens que estão circulando nas redes sociais há alguns dias. No sábado houve um assalto no Rio de Janeiro e um empresário foi agredido e desmaiou de tanto que foi agredido. E aí começaram a circular imagens nas redes sociais desde ontem, várias imagens, dezenas de vídeos mesmo. A gente está, obviamente, a gente censurou, não, pode tirar essa daí, Vitinho. São imagens muito fortes, gente. A gente não vai mostrar esse tipo de imagem. São imagens de justiceiros, que é o nome que estão dando para uma milícia que formaram no Rio de Janeiro para agredir pessoas que são suspeitas de cometer furto, de cometer assalto, de cometer outros crimes. E o que a gente sempre fala, eu vou repetir, gente, ninguém passa pano para criminoso. Cometeu crime, tem que pagar na forma da lei. Assaltou, roubou, não importa o crime que você tenha cometido, tem que pagar na forma da lei. Processo legal, prisão, julgamento, e aí você é condenado ou inocentado e aí cumpre sua pena, vive sua vida. Mas o que está acontecendo no Rio de Janeiro é literalmente isso. Esse vídeo pode pôr com áudio, Vitinho, só para a gente ver. Esse é um dos principais vídeos que está rolando aí dos justiceiros, ó. Estão se chamando de playboys. É como eles estão
sendo chamados, se autodeclarando playboys da Zona Sul, envolvendo gente de academia, gente que faz jiu-jitsu, e estão andando pelas ruas da cidade, da Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, mais precisamente, para pegar os criminosos e fazer o que a gente, o termo jurídico, né, justiciamento, a gente chama de fazer justiça com as próprias mãos. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, a secretaria recém-criada, inclusive, disse hoje em entrevista ao G1 e à Globo News que esses justiceiros também são criminosos, e aí dá a letra. O berço da milícia é exatamente isso. A matéria que eu tô vendo aqui, o título já atualizou. Mas aí vocês estão vendo, ele diz que os grupos que atuam são criminosos, mas em entrevista ao G1 ele disse: justiceiro é o berço da milícia, é exatamente isso. Um grupo que se acha acima do bem e do mal, que se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. E antes da milícia, nós tínhamos os grupos de extermínio, praticam crimes com o objetivo de evitar crimes. Na verdade, são todos eles criminosos. O justiceiro é criminoso, diz o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o nome dele é Victor Santos, deu entrevista hoje para o programa Estúdio I da Globo News. Então, tem mais uma matéria que a gente viu ali do Instagram, que estava antes, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, abrindo uma investigação para apurar esses ataques. Diz aí a matéria do jornal O Globo, nas redes sociais, que a polícia está investigando esses criminosos depois que o empresário Marcelo Rubim Bentimol foi agredido em Copacabana no último sábado ao tentar ajudar uma mulher que estava sendo assaltada. Segundo essa matéria, os envolvidos estão sendo identificados para esclarecer os fatos. Já a Polícia Militar disse que tem equipes da Polícia Militar no Rio de Janeiro nas ruas para prender em flagrante qualquer um envolvido na prática de crime, inclusive nesses crimes de justiciamento. Também é crime, né, gente? A gente tem um sistema judicial que pode ter seus problemas, mas a gente precisa usar o que a gente tem à disposição. A gente não pode tratar de uma forma diferente. E aí, nas redes sociais hoje apareceu o trending topic, o Cláudio Castro morreu. Por quê? Porque estão dizendo que o governo, a celebration of life do Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro. Será que estão falando porque o Rio está abandonado, sem gestão e sem governo? O Cláudio Castro desapareceu. Tem o outro aí do Bruno Comunica, que mostra o Cláudio Castro, bolsonarista, ao lado de Jair Bolsonaro, a falência completa do Rio de Janeiro, né? Vocês estão dizendo que o Cláudio Castro morreu porque o governador sumiu no meio dessa crise de segurança pública, o governador achou por bem desaparecer. E aí, várias insanidades estão aparecendo na internet. Vou mostrar o post do nosso Igão, do nosso Igor, que trabalha aqui na nossa equipe. Ele diz: é um ciclo, esse tipo de página posta esse tipo de coisa, esse tipo de comentário normalizou. Aí um comentário aleatório de uma página dizendo que passou da hora da Candelária 2, lembrando da chacina da Candelária. Não podemos normalizar justiciamento, nem esse tipo de violência. Vamos tratar sobre esse tema certamente agora no nosso ICL Notícias, segunda edição, que começa agorinha, com a nossa Gabriela Varela, com o nosso Chico Pinheiro e grande elenco do ICL Notícias, segunda edição. Vocês me veem aqui amanhã de novo no nosso Rolê ICL, às 5 horas da tarde. Caiu a nossa internet, mas voltou, está tudo bem. Fiquem conosco, a programação continua. Beijo, até amanhã. Tchau. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindos ao final do ICL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê ICL. Rolê ICL. Rolê ICL.